Amados e queridos irmãos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Que segunda-feira abençoada, e desde já desejo a todos uma excelente semana. Trazendo uma reflexão aqui, ainda no final do livro de Hebreus, no capítulo 13, algo me chamou muito a atenção, no verso de número 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Interessante ele trazer a importância do casamento, a beleza do casamento, logo no finalzinho das suas exortações. Por quê? Porque tudo começa no casamento. A família começa no casamento. A sociedade tem início no casamento. E a orientação do pastor de Hebreus é que o casamento ele deve ser honrado. Deve ser honrado. O casamento ele deve ser um espaço de muito investimento, de muita valorização. O contrário de honrado é a banalização. É a pessoa, a sociedade lidar com o casamento de maneira banal, negligente, de maneira despretensiosa, sem investimento, sem nenhum tipo de vontade, de forças, de energias, para que o casamento seja valorizado e honrado. É quando a gente começa a banalizar a grande bênção de Deus, que é o nosso cônjuge, que é o casamento. Ele diz: o casamento ele deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. E aí o autor ele diz: o que é conservar puro? O que é conservar puro o nosso casamento? Ele diz: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aqui eu quero trazer um alerta muito importante, porque quando a gente pensa em adultério e imoralidade no casamento, via de regra nós pensamos apenas nas questões sexuais. E de fato aqui realmente tem essa intenção também. Talvez seja a intenção primordial aqui no texto. O casamento ele exige fidelidade. Ele exige fidelidade, é isso que o autor está dizendo. Ele exige fidelidade, assim como nós precisamos ser fiéis a Deus na nossa relação com Deus e não inserir outros deuses nessa relação, assim também na nossa relação conjugal. Nós não podemos inserir uma terceira pessoa na nossa relação. No entanto, eu faço menção da interpretação de Jesus, porque Jesus ele interpretava o adultério como aspecto do coração. Ele abrangeu a questão do adultério. Então, por exemplo, Jesus ensinava que basta uma pessoa olhar, né, de maneira imoral para outra pessoa, aquela pessoa já cometeu adultério. E eu queria ampliar um pouquinho isso aqui e dizer o seguinte: existem outras formas de adultério. Existe, por exemplo, o adultério financeiro. Além do adultério do coração e além do adultério praticado sexualmente, existe o adultério financeiro. O que é adultério financeiro, pastor? É quando um cônjuge começa a comprar ou a vender determinados objetos sem diálogo com seu cônjuge. É quando um cônjuge esconde determinadas dívidas, determinadas receitas, ele esconde quanto ganha, ele esconde o quanto gasta, não há transparência. E isso é uma forma de adultério. Existe também adultérios emocionais, quando cônjuges escondem sentimentos, escondem emoções do outro. O casamento, meus irmãos, é o espaço da transparência. O casamento é o espaço do diálogo. Moisés, escrevendo lá em Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25,
Diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí no verso 25 diz que homem e mulher estavam nus e não tinham vergonha. Homem e mulher viviam nus, despidos. Não tinha nada que escondesse algo um por outro. Eles viviam uma transparência que eu entendo que é o melhor dos cenários para os nossos casamentos. Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. Transparência financeira, transparência de propósito, de planos, de objetivos, transparência nas relações. Dessa forma nós estaremos honrando o nosso casamento. O casamento deve ser honrado por todos. Caso contrário, diz o autor, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará todo aquele cônjuge que não honra o seu casamento. Deus julgará todo aquele cônjuge que esconde informações da sua esposa ou do seu marido. Deus julgará todo aquele cônjuge que mora na mesma casa com uma outra pessoa, com o seu marido ou com sua esposa, mas a sua vida, a maneira como ele vive, a maneira como ela vive, é uma vida de solteiro. Isso ele está desonrando o seu casamento. E o texto está dizendo que Deus nos julgará. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a com muita humildade, com muita simplicidade e obediência, nos voltarmos para Deus, a fim de que Ele nos ajude a honrarmos o nosso casamento e a preservarmos o nosso casamento puro de todo pecado, de toda mancha, para a glória de Deus. Deus e Cristo te abençoe em nome de Jesus.